você acredita que você é solitário, que só existe este caminho para você, você deixa de considerar que existe uma força no conjunto. Quando você acredita que sozinho você não consegue encontrar esse caminho, porque existem pontos cegos onde você não enxerga e que tem pessoas que já vivenciaram isso e que podem te ajudar a fazer essa trajetória de uma forma muito mais rápida, o caminho é só de crescimento e desenvolvimento. Olá, muito bom dia! Quero dar as boas-vindas às pessoas que vão participar aqui comigo hoje do Acelerando a Sua Liderança. Aqui no Acelerando Sua Liderança, eu te mostro como você pode se transformar em um líder de pessoas que é valorizado e desejado pelo mercado. Eu sou Érica Guerra, eu sou especialista em desenvolvimento humano e desenvolvimento da liderança. E o episódio de hoje é sobre a liderança solitária. Será que a liderança precisa ser solitária? É sobre isso que vamos falar. Então já chama quem você conhece aí que sabe que precisa desse conhecimento, precisa desse aprendizado. Se você tem um amigo, se você tem um colega que acredita que a liderança é solitária e que não consegue ter outras pessoas ali ajudando, e quanto mais se cresce na hierarquia, mais solitário vai ficando, chama ele para cá hoje, porque eu tenho certeza que ele vai mudar o ponto de vista. Ele vai perceber que a liderança não precisa ser solitária. E eu vou contar para vocês um pouco de como eu descobri que a liderança não é solitária. Como isso aconteceu. Então, vem comigo e me acompanha aqui que eu tenho certeza que você vai ter um grande aprendizado aqui hoje que vai ser muito, muito, muito importante para você, que vai impactar a sua trajetória, que você vai construir esse caminho não solitário na liderança daqui para frente, hein? Eu acreditei nisso por muito tempo. Eu acreditei que quando você vira líder, você fica sozinho, você não tem pessoas para conversar, você não tem apoio. Na verdade, tem muito mais pessoas contra você do que a favor. E logo quando eu assumi a posição gerencial na empresa que eu trabalhava, eu fui recebida com essa frase: "Ai, que legal, parabéns, que bacana". E eu vou te falar aqui, isso é uma amiga assim, queridíssima, e a fala dela foi com uma excelente, boa intenção. E ela falou comigo assim: "Ai, eu aprendi com a minha antiga gestora, que ela amava também, que quanto mais você cresce, mais solitário você fica. E essa vai ser a sua realidade nessa posição. Você vai ser sozinha, você não vai ter com quem compartilhar, você vai ver que você não vai conseguir ter mais esse nível de amizade, de compatibilidade que você tinha nos níveis abaixo". E quando eu pesquisei na internet, pesquisei no Google, depois vocês entram aí e pesquisam também para vocês verem. Tem muita gente que acredita nisso. E não é só acreditar, passa para as pessoas essa visão de que a liderança ela é solitária, que você vai ficar sozinho. E eu te falo, a liderança não é solitária e eu fui descobrir isso ao longo dessa minha trajetória e é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Hoje eu vou contar para vocês como foi que isso foi desconstruindo para mim e como eu encontrei um caminho diferente dessa visão de que a liderança é solitária. E eu vou te falar também por que acreditar que a liderança solitária te limita. Quando você acredita que você é sozinho e que quanto mais você cresce, mais sozinho você fica, menos você vai perceber as coisas que eu vou te mostrar aqui hoje. Menos você vai evoluir na sua liderança e eu vou te mostrar o porquê aqui hoje, tá? E aí, olha só que coisa interessante, né? E a gente pode pensar assim: nossa, Érica, mas é tão comum as pessoas dizerem isso e acreditarem nisso, né? Por que isso acontece? Porque a gente vai perpetuando as falas ao longo dos anos, né? Cada vez mais o que é ensinado ele vai sendo perpetuado. E quem chega recebe essa mensagem, quem estava antes dá essa mensagem. E o que eu disse aqui para vocês são pessoas assim excepcionais, são pessoas maravilhosas. E quando essa minha amiga me disse isso, a intenção dela era muito boa, não era ruim. Era muito boa. E é isso que acontece. As pessoas vão perpetuando algumas falas, algumas coisas, e elas nem imaginam o poder disso, o poder negativo de algumas coisas que a gente acredita. E aí, quando a gente fala nisso, a gente está falando também de algumas crenças limitantes. Por quê, né? Essa crença que eu trouxe para você, que eu acreditei que o líder é solitário e eu carreguei isso por muito tempo erroneamente, tem várias falas,
Tem vários ensinamentos que você carrega aí com você, que alguém te disse em algum momento, ou que veio, né, da sua educação, e você vai acreditando nisso. Você vai trazendo isso com você, e isso vai limitando o seu desenvolvimento, limitando o seu crescimento. Tem coisas que a gente acredita que a gente nem sabe por que que a gente acredita. E aí quando você começa a pensar sobre isso, por que eu acredito nisso? Por que isso é importante para mim? Aí você começa a perceber que não faz sentido nenhum você acreditar nisso e principalmente acreditar em coisas que te limitam, que te impedem de crescer. E aí olha só, vou mostrar aqui para vocês, né, o que eu trouxe. Vou mostrar aqui minha tela. E olha só, a limitação, né? O líder solitário, o líder que é solitário, olha como ele é, olha o que ele acredita, olha o que ele vai construindo e vai reforçando. E é um reforço em cima de reforço, tá? Porque quando você acredita em algo, você reforça isso o tempo todo em cada coisa que você faz. Então, ó, o líder solitário, ele não confia nas pessoas porque ele acredita que sempre tem alguém ali querendo puxar o tapete dele. Sempre tem alguém ali que tá contra. Sempre tem alguém ali que não quer o mesmo que ele. Então ele sempre desconfia. Ele não confia que as pessoas estão ali com boa intenção, que as pessoas estão ali querendo fazer o bem. Pelo contrário, ele acredita que as pessoas não estão ali querendo ajudar a progredir, ajudar a fazer ele crescer. E isso tem um efeito colateral muito grande, porque o tempo inteiro, tudo que você faz quando você acredita nisso é pensando que as pessoas estão contra você. E aí a sua ação é totalmente voltada para que as pessoas estão contra você. E como consequência disso, o líder solitário, ele toma decisões sozinho. Ele acredita que ele não pode compartilhar o que ele está pensando, o que ele está planejando, o que ele quer construir para o futuro. Ele não pode, porque se ele acredita nisso, se ele mostra para as pessoas o que ele está pensando, isso pode virar contra ele. Então, o líder solitário, ele toma as decisões sozinho. Ele vai a partir daquilo que ele acha que é o certo, daquilo que ele acha que ele vai fazer certo, que ele já sabe o caminho que ele vai tomar. E qual é o problema disso, né, de tomar decisão sozinho? Existem tantas coisas que nós não sabemos. Existem tantas coisas que você não enxerga. Existem tantas coisas que você não vê. E se você tem essa mentalidade do líder solitário, você vai agir com esse tanto de coisa que você não está enxergando, que você não está vendo. E olha só, quantas oportunidades você está perdendo sendo um líder solitário se você toma decisões sozinho. Muito, mas é muito. E o líder solitário constrói o caminho dele, com a mentalidade dele, com a visão dele. E aí, de novo, né? Quantos pontos cegos existem nessa construção de caminho só? E olha só que interessante. O líder solitário, ele tem essa mentalidade de que é sozinho que se constrói e vai construindo esse caminho só. Ele não ouve opinião, ele não quer saber o que as pessoas têm para dizer, porque ele tem a convicção dele, que é uma mentalidade que foi construída. E não é só por ele, né? É por um contexto que vai sendo reforçado ao longo do tempo. Então, diante disso que eu trouxe aqui para vocês, me diz aqui no chat, você é um líder solitário? Me diz aqui, sim ou não? Charles fez uma pergunta, colocou aqui. Será que esse líder foi podado? Pode ser que ele tenha sido podado, pode ser que isso que foi ensinado para ele, pode ser que o contexto que ele vive é nisso que se acredita, pode ser que a referência que ele teve foi essa, de que ele precisa ser um líder solitário. Então tem várias, misto, várias coisas, né, que vai acontecendo. E olha só, né, por que isso é um problema? Qual é o problema de ser um líder solitário, de não confiar nas pessoas, de acreditar que o caminho é você que precisa construir, de acreditar que a decisão é sua e que essa decisão, né, o impacto disso é todo seu e que o caminho é só seu? Qual é o problema de ser um líder solitário? Eis aqui o problema. Olha só, é que a verdade é que o que você precisa é construir um caminho que é o oposto. Porque quando você acredita que você é solitário, que só existe este caminho para você, você deixa de considerar que existe uma força no conjunto, que existe uma força em compartilhar, que existe uma força em trabalhar com continuidade. E que existe uma força, e eu vou trazer aqui um conceito para vocês, no Mastermind. O Mastermind é um conceito que já vem de muitos e muitos anos
Sabe quem falava de mastermind? Napoleão Hill, que escreveu o livro A Lei do Triunfo em 1925 até 45, né, que foi quando ele publicou. É um conceito que não é novo. No entanto, ainda existe muita dificuldade em se colocar em prática. E o poder do mastermind que ele traz aqui é esse poder da conexão, da transformação junto com as pessoas, compartilhando, estando ali, ó, conectados com as pessoas. Se você tem pontos cegos, como eu falei, né? Todos nós temos pontos cegos, coisas que nós não enxergamos porque nós não sabemos tudo e a gente precisa das pessoas ali nos mostrando, nos auxiliando, nos dando feedback, nos ajudando nesse caminho. Então, se eu acredito que não há outros complementos daquilo que eu estou pensando, eu vou seguir esse caminho único. Se eu acredito que existem possibilidades de compartilhamento e que pessoas podem me ajudar nessa construção, pessoas podem me ajudar a tomar decisões, pessoas podem me ajudar a encontrar esse caminho de uma forma muito mais amena do que o que eu sei, aí eu vou construindo esse caminho de compatibilidade. E por que isso é importante? Porque é a oportunidade que você tem. Sabe de quê? Sabe qual é a oportunidade que você tem? A oportunidade de ter orientação. Quando você tem orientação, você não parte do princípio de que você precisa aprender sozinho. Você parte do princípio de que tem pessoas que já trilharam o caminho que você trilha hoje e que podem te orientar, podem te mostrar o caminho mais curto, podem te levar a um caminho onde eles já erraram e que você não precisa errar também. E isso encurta a sua trajetória de desenvolvimento e de aprendizado. Então, olha, esse papel de orientação pode ser o mentor, pode ser o seu líder direto, pode ser um par, um colega ali no mesmo nível e que já passou por tudo isso e que pode te ajudar a construir esse caminho. Ou seja, quando você tem orientação, você consegue sair dessa linha de errar sozinho, sem saber o que você está fazendo, para uma linha de eu posso ser orientada e desenvolvida e eu não preciso errar no que outras pessoas já erraram. Eu posso aprender a partir do que elas aprenderam, encurtar o seu caminho de desenvolvimento, encurtar a sua trajetória, achar esse caminho, essa trajetória de uma forma muito mais amena do que se você for lá errar, acertar, errar, acertar. Por isso que ter a orientação é importante. Charles colocou aqui, Eric, eu acredito que o líder esqueceu de aprender em aprender. E sabe quando isso acontece, Charles? E muito legal você trazer isso. Quando o líder, ele acha que ele tem todas as respostas. Quando ele acha que ele tem todas as respostas, é o copo. Sabe quando você visualiza um copo meio cheio, meio vazio? Você pega o copo, você tem um copo, assim, um pouquinho acima do meio. Você pode ver esse copo como meio cheio ou você pode ver esse copo como meio vazio. Se ele tiver mais para vazio, tem como encher mais. Você tem mais a aprender, você tem mais a compartilhar, você tem mais a conectar com as pessoas. Agora, quando você vê ele meio cheio, já tá cheio. Por que você precisa colocar mais? E o aprender a aprender tá muito nesse sentido, de você perceber que você pode aprender e continuar aprendendo e continuar se desenvolvendo. E você vai chegar num patamar aqui que eu vou te mostrar daqui um pouquinho. Então esse é o primeiro aspecto, tá? Da verdade sobre o líder solitário, que você não precisa ser o líder solitário. Primeiro porque você pode ter orientação e precisa de orientação. E quando você acredita que sozinho você não consegue encontrar esse caminho, porque existem pontos cegos onde você não enxerga e que tem pessoas que já vivenciaram isso e que podem te ajudar a fazer essa trajetória de uma forma muito mais rápida, muito mais amena, o caminho é só de crescimento e desenvolvimento. Não existe limite para você quando você perceber que tem pessoas que podem te ajudar no seu desenvolvimento e que você precisa de orientação para crescer e se desenvolver. E o segundo ponto aqui do líder, o segundo ponto aqui da verdade sobre não ser um líder solitário. Porque quando você compartilha os seus desafios com quem vive situações parecidas, você se fortalece. Participar de uma comunidade, participar de um grupo de pessoas que vivem, elas vivem os mesmos problemas que você de liderança. Elas sabem como é lidar com um funcionário que não escuta, que não recebe orientação. Elas sabem como é lidar com uma crítica, com algo que você não esperava e precisar se refazer, se reconstruir. Elas sabem como é.
Ela sabe como é você ter que reestruturar todo o seu time quando tudo estava bem, aí de repente uma pessoa sai, outra pede para sair e você vai ter que reestruturar de novo, começar do zero. Ela sabe como é quando você não se sente valorizado, mesmo tendo dado o seu melhor. Ela sabe como é quando tudo parecia indo tão bem e você vai lá e recebe um feedback negativo. Ela sabe como é viver isso. E quando você convive, tem contato com pessoas que sabem como é estar na sua pele e te encorajam, te ajuda a continuar, isso te dá força. Isso te dá força para querer melhorar sua liderança, para querer ser um líder melhor todo dia, para querer evoluir ali no dia a dia com seu time, para entender quais são os seus pontos fortes e como você usa os seus pontos fortes a favor do seu time, a favor da equipe que você participa, a favor da sua empresa e da sua liderança. Aí você não se sente fragilizado, porque você vai participar de um grupo ali de pessoas que estão na mesma situação com você. E ter semelhantes a você, isso te fortalece muito. Você vai se sentir muito mais forte se você estiver participando de um grupo que vive os mesmos desafios que você, do que se você estiver sozinho, achando que, meu caminho é tão solitário, não sei o que eu faço, já sei, vou fazer isso aqui. E errar, e repetir, e errar, e repetir, e perder tempo. Então, para você não perder tempo na sua jornada, na sua caminhada, primeiro eu falei, você precisa de orientação. Segundo, participar de um grupo de pessoas que vivem, que sabem quais são seus desafios e sabem como é estar na sua pele. E aí, tudo bem até agora? Sim? E ajudar quem está começando. Ajudar a desconstruir essas crenças de que ele precisa aprender sozinho. E essa crença de que precisa aprender sozinho, eu tinha muito forte. E isso foi muito ruim para mim no meu desenvolvimento. Foi péssimo para mim no meu desenvolvimento. Se eu tivesse essa mentalidade que eu tô passando para vocês aqui hoje, de que não precisa ser solitário, aliás, não deve ser solitário, nossa, eu teria construído uma jornada de desenvolvimento muito diferente da que eu construí. Porque quando eu acreditei que a jornada era solitária, eu me isolei. E quando eu me isolei, eu fiquei fragilizada. Eu não acreditei que eu poderia ser uma líder boa, excepcional para o meu time. Eu não acreditei que eu ia ser desejada e valorizada pela empresa, pelo mercado. Pelo contrário, isso só me puxou para baixo. Porque eu errava. Porque no desenvolvimento, nos passos que você dá como líder, você erra. Você vai errar. No entanto, quando você tem apoio, quando você está ali com um grupo, quando você tem orientação, aí você vai conseguir fazer diferente. E quando você entende o segredo disso, o segredo de não estar sozinho, você ensina para quem está começando. Quando a pessoa chega, assume a posição de liderança e você fala para ela, olha, você não precisa estar sozinho. Participa aqui com a gente, compartilha aqui, Nós temos as mesmas angústias, a gente vai viver as mesmas coisas, Aqui não é super-herói, não. Quando você vê aqui, a gente passa muito perrengue todo dia. Todo dia a gente tem muito problema para resolver. E os problemas são muito maiores do que de quem não está em posição de liderança. Porque quem vê em outro nível acha que não, líder é só glamour, Tem um salário melhor, vive melhor, vida boa da liderança. E quando chega na cadeira, percebe que não é assim, que não tem glamour, não, Que é perrengue todo dia. Então a posição de liderança não tem glamour nenhum. E se você tem apoio, tem orientação, participa de um grupo, tá ali com pessoas que vivem os mesmos desafios que vocês, aí sim você vai conseguir ter um desenvolvimento excepcional. Vai ajudar as pessoas a crescer, vai se sentir fortalecido para viver essa jornada que não é simples, que não é fácil. E continuar se desenvolvendo. Como o Charles disse aqui, Aprender a aprender e ter continuidade no seu aprendizado todos os dias. E aí, recapitulando aqui, que eu trouxe para vocês. Então, você precisa de orientação, compartilhar seus desafios com quem vive situações parecidas e ajudar quem está começando. Por isso que você não precisa ser um líder solitário. Estar nesse contexto aqui, de orientação, de estar num grupo, de ajudar quem chega, isso te fortalece na liderança. E isso aqui é o contrário de ser um líder solitário. É um líder que interage, é um líder que complementa, é um líder que participa de mastermind, que conecta em mastermind. E quando você tiver uma angústia, uma decisão muito difícil para tomar, você tem onde recorrer para te ajudar a tomar a melhor decisão. E isso é o mais importante no seu desenvolvimento. Você não precisa estar sozinho. E quando você está sozinho, você fica fraco, você fica fragilizado. Charles fez uma pergunta aqui, Como lidar com um orientador que acredita que ele é solitário?
Como desconstruir uma crença? Um passo aqui, Charles, que eu te dou de dica é fazer algumas perguntas. Por que você acha que precisa fazer isso sozinho? Isso acontecia algumas vezes comigo na liderança, meu time. A gente tinha muito problema de comunicação, muito. Porque as decisões eram tomadas assim de uma forma muito abrupta e a equipe que estava ali no dia, as lideranças das áreas iam perguntar para as pessoas do time, elas não sabiam responder. E aí foi falha de liderança, porque quem deveria saber para orientar não sabia. E aí a equipe começava a questionar. Mas como que eu vou orientar se eu não sei o que está acontecendo? Então vamos ver o que a gente pode fazer para evoluir esse processo, né? E eu tinha um pouco disso. Algumas coisas eu achava que eu não precisava compartilhar, que eram decisões tomadas, né, a portas fechadas, não precisava compartilhar. E aí, aos poucos, né, a gente foi mudando um pouco dessa mentalidade e eu fui levando as informações. Às vezes eu levava informação para o time e falava, olha, eu estou falando isso para vocês, porque eu confio em vocês, é uma informação que ainda não foi divulgada, vai chegar, então para vocês saberem, vamos manter aqui entre nós e trabalha essa informação de forma confidencial. E aí quando você confia, as pessoas confiam em você. Ah, quer dizer que essa informação nunca iria vazar? Não necessariamente. Mas eu levava, eu falava, eu estou confiando em você nessa informação. Então, leva essa informação com esse cuidado. E aí elas agradeciam e falavam, obrigado por você estar trazendo essa informação. E aí o laço de confiança ele vai sendo formado, ele vai sendo construído. Então, uma dica que eu te dou aqui, Charles, é começar a fazer perguntas. Por que você acredita que esse é o melhor caminho? Será que eu posso te ajudar nessa decisão aqui? Será que a gente poderia envolver as pessoas que lidam com esse problema no dia a dia para eles trazerem uma solução para nós? Um erro muito comum que eu vejo dos líderes, das lideranças, é de resolver um problema achando que ele tem a melhor solução. E ele nem está ali no dia a dia para resolver aquela questão. E aí o que ele faz? Ele pensa e fala, já sei como vou resolver esse problema. É assim. Vai lá e fala, a partir de hoje é assim que esse problema vai ser resolvido. É dessa forma que nós vamos trabalhar. E aí as pessoas olham umas para as outras e falam, uai, mas por que você acha que essa é a melhor forma? Sabe por quê? Quem tem a melhor forma para resolver o problema? Quem está no problema. E esse é um erro muito comum do líder solitário. Achar que ele tem a solução do problema, que quem vive de verdade ali no dia a dia são os funcionários, é quem está ali trabalhando no problema, na atividade, no processo, quem atende o cliente, que atende as pessoas ali que trabalham na empresa, que veem como as coisas acontecem. São essas pessoas que têm as melhores soluções. E aí não tem como o líder solitário ir lá e dar a solução, não vai funcionar. E aí ele vai ver que o problema não vai resolver. E as pessoas não vão se envolver. E quando as pessoas não se envolvem, elas não se engajam. Quando as pessoas não se engajam, os problemas não são resolvidos. Quando os problemas não são resolvidos, vão gerando um clima ali de desconfiança, um clima pesado. E aí vai uma bola de neve, uma bola que vai só enrolando, enrolando, enrolando. E no fim das contas, as pessoas vão embora, o clima tá ruim, as coisas não progridem, os resultados da empresa são ruins, enfim, né? Quando você vai ver, tem várias coisas ali por trás. E aí eu trouxe aqui para vocês para a gente finalizar a frase final, minha frase aqui para vocês. A liderança é mais eficiente quando há companheiros de jornada. Você não precisa ser solitário. Aliás, você não deve ser solitário. Construa um mastermind, construa uma rede de apoio, construa ali pessoas, esteja em grupos, esteja fazendo parte de movimentos onde tem pessoas que são como você. São pessoas que estão vivendo os mesmos desafios, são pessoas que estão construindo, que estão no mesmo nível de desenvolvimento. Você vai ter ajuda no seu aprendizado e na sua caminhada aí no dia a dia, tá? Então, por hoje é isso! Muito obrigada por estarem aqui comigo, compartilhar comigo aqui um pouco mais de conhecimento. Fico feliz de mostrar para vocês que vocês não precisam ser solitários na sua liderança, que você pode compartilhar, ter orientação, participar de um grupo e, o melhor de tudo isso, compartilhar com outras pessoas e levar esse conhecimento para mais pessoas, construírem o seu desenvolvimento, construírem o seu aprendizado, sem precisar ficar quebrando a cabeça, errando, sem precisar dar passos atrás, demorar tanto para se desenvolver. Pode ser muito mais rápido do que você imagina, tá bom? Tchau, tchau, um grande beijo para vocês e nos vemos em breve.